Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo dia da 10ª Conferência de Valor da APA. Esta edição das Conferências de Valor é dedicada aos novos modelos de governação e por estes dias temos estado a discutir novos modelos de governação em variadíssimas áreas da governação em saúde. Na área do financiamento, na área da organização de cuidados, da adoção de novas tecnologias, mas também na área do medicamento. Temos estado a discutir de que forma é que podemos transformar os modelos de governação para ter um sistema de saúde mais eficaz, mais eficiente e mais equitativo. A sessão de hoje dedica-se ao tema ambulatorização e proximidade de cuidados, contributos para a integração e humanização. No ano passado tivemos o privilégio de, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, escrever um livro sobre este tema, numa escrita que foi partilhada por administradores hospitalares e especialistas em medicina interna sobre cuidados de proximidade. Um livro que define um roteiro para a criação de cuidados mais próximos, mais integrados e mais humanizados para os nossos doentes. Esse roteiro descrito nesse livro tem várias dimensões, inclui propostas na área da formação, do financiamento, da organização das equipas, mas inclui também a criação, ou apresenta também propostas para a criação de novas respostas, novas estruturas de prestação de cuidados, como complemento, mas em muitos casos também como alternativa às respostas clássicas que temos dado, geralmente o internamento ou o recurso ao serviço de urgência. A medicina interna tem estado na liderança desta mudança, como se vê aqui hoje por este painel, 4 internistas que aqui hoje estão connosco. E hoje o objetivo é percebermos como é que alguns destes projetos que estão descritos neste livro, de que vos falei, têm sido implementados no terreno e que resultados é que estão a produzir. O interesse aqui é percebermos de que forma é que os podemos replicar em outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Para termos esta discussão, para primeiro vermos os projetos e depois termos esse debate à volta destes projetos, temos connosco a professora Lelita Santos, diretora do Serviço de Medicina Interna do SHUC e presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a doutora Ana Nascimento, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, responsável pela consulta de insuficiência cardíaca da ULS do Alto Minho, o doutor Fernando Salvador, do Centro Hospitalar Trás-Montes e Alto Douro, diretor do Serviço de Medicina Interna e responsável da Unidade Clínica de Ambulatório Médico deste Centro Hospitalar, e a doutora Sofia Sobral, da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, que nos falará sobre a unidade de doentes crónicos complexos desta OLS. É sobre estes 4 projetos que falaremos esta tarde. Os participantes podem, como sempre, colocar as suas questões através da caixa que está aí na plataforma. Eu depois, a partir de só eu que terei acesso às questões, colocarei essas questões no final aos nossos convidados. E passo desde já a palavra à professora Lelita para nos ajudar a perceber a importância deste tema e fazer um enquadramento geral deste tema da ambulatorização e cuidados de proximidade, e depois desse enquadramento poderemos então ver mais em detalhe estes 3 projetos mais em concreto. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à organização o convite que nos fez por via da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, cumprimentar todos os colegas presentes aqui neste painel e em especial o Dr. Xavier Barreto, o nosso moderador, cumprimentar especialmente o chairman desta conferência, o Dr. Artur Moraes Vaz, por quem nutro uma especial admiração, e também cumprimentar o professor Alexandre Lourenço, presidente da APA, através da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e os meus cumprimentos a quem está a assistir. Bem, como muito bem disse o Dr. Xavier, fazer um pouco a contextualização, se é que é possível, dos projetos todos presentes na tal publicação, mas também de muitos outros projetos que estão, enfim, a começar no seio da medicina interna, dos internistas, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, muitos deles em colaboração com a APA, que tem sido uma colaboração e uma convivência muitíssimo saudável e sobretudo profícua para ambas as organizações,
e seguramente também para os nossos doentes e para o sistema de saúde no geral. Ora bem, então eu iria, como disse, contextualizar um pouco e depois os colegas apresentarão os projetos dos quais têm, onde têm a mão, onde fazem realmente clínica e onde aproximam e integram os cuidados para os nossos doentes. Irei falar um pouco das necessidades de inovarmos e de fazermos coisas novas e sobretudo neste sentido da ambulatorização, da proximidade e desta integração que vai levar seguramente isto tudo à humanização dos cuidados que todos desejamos e a um melhor cuidado aos nossos doentes. E o que é que os nossos doentes querem, ou de uma maneira geral, o que é que querem os utilizadores dos serviços de saúde? Evidentemente que querem comodidade, querem ter confiança, querem que haja uma acessibilidade adequada, eventualmente com repetição de encontros ou de uma maneira ou de outra, que possam ter o seu médico, a sua enfermeira, todos os cuidados com acesso quando precisam e de uma maneira cómoda, querem ter proximidade. E há um conjunto de serviços que se pode pôr ao dispor da população. Temos que ter um acesso em tempo útil aos serviços de saúde, temos que olhar para a proximidade geográfica também dos nossos doentes, para a integração e centralizar tudo no indivíduo, na pessoa. E é isto que nós, como médicos, queremos e sabemos que é uma prática médica, uma prática clínica de qualidade. Então, será que, como muitas vezes acontece, o diagnóstico e o tratamento dos doentes obriga sempre a um internamento ou a deslocações ao hospital? Devemos aumentar o número de camas hospitalares? Muitas vezes se põem estas questões, se colocam estas questões até para a população em geral, para os políticos, quando se fala. Os doentes crónicos complexos devem ser tratados através das urgências, de forma fragmentada, ou teremos realmente que arranjar outras soluções? E os tempos são de mudança. Com o impulso, evidentemente, agora da pandemia, tirando esta parte positiva daquilo que temos. Os hospitais mudaram, não foi só por causa da pandemia, já vinham a mudar há muito tempo e nós todos queremos mudança. Os nossos hospitais têm que responder às necessidades da população, têm que desenvolver uma capacidade de resposta que seja mais eficaz e responder, evidentemente, aos novos desafios que todos temos. Que resposta podemos ter? Muitas respostas podem existir, é preciso ter imaginação e concretizar as nossas ideias, sempre no sentido do nosso doente e de melhorar a saúde das populações. E então temos seguramente que ter uma melhor integração entre cuidados primários, secundários e continuados, e organizar e abrir as portas dos hospitais para o ambulatório. Os desafios são importantes. Nós temos que atrair mais profissionais, mais motivados para o Serviço Nacional de Saúde. Inovação para estarem sempre muito motivados. Temos que tornar o Serviço Nacional de Saúde competitivo. Temos que apoiar equipas multidisciplinares que sejam coesas, multidisciplinares hospitalares, nos cuidados primários, enfim, muito alargadas. Temos que desenvolver formas de financiamento inovadoras, garantindo evidentemente sempre ganhos para a saúde. Temos que garantir a sustentabilidade do sistema, mesmo assim, e apoiar e dar condições ao desenvolvimento de projetos inovadores. Então, o que é que se passa? O que é que nós temos que olhar e que existe na realidade? O que acontece é que existe um número crescente de idosos, um número crescente de doentes crónicos, um número crescente de multimorbilidades e de complexidade nos nossos doentes. E é esta a população maioritária que nós temos. Modelos de ambulatório que não andem a deslocar as pessoas de um lado para o outro, que seja realmente a equipa que se possa deslocar para junto do doente ou que possa interagir com ele. Portanto, temos que ter proximidade e temos que ter modelos que sejam seguros para a saúde dos nossos doentes. Existem muitas desconformidades a nível do país e do mundo e da Europa.
Aquilo que temos 70 em cada 100 habitantes parece que recorre anualmente ao serviço de urgência, nos países da Europa muito menos, cerca de 40 a 50% das admissões nos serviços de urgência são por situações não urgentes, como todos sabemos e nos queixamos todos os dias, que poderiam ser resolvidas seguramente fora dos serviços de urgência. Temos então a tal maior longevidade que eu disse, mas infelizmente com menos anos de vida saudável do que comparado com outros países, em doentes com multimorbilidades que solicitam muito os serviços de saúde. Temos também, evidentemente, doentes crónicos, cada vez mais complexos, a que temos que atender. Temos depois, por outro lado, milhares de pessoas sem médico de família, e temos, por outro lado, também cuidados de saúde que são prestados a diferentes níveis e que não se cruzam. Portanto, nós temos várias prioridades a que temos de atender e que temos que assumir. Temos que centralizar os serviços de saúde na pessoa que dele necessita, temos que transformar os hospitais, inovar nos cuidados e, de facto, a ambulatorização e a integração são vias importantes e que temos que abraçar. E a medicina interna está, como já foi dito, com muitos projetos, está na vanguarda e com todas as condições para liderar, colaborar, integrar estes projetos em interação com outras especialidades e aqui, nomeadamente, nesta situação de integração com a própria medicina geral e familiar. Temos várias soluções possíveis, algumas delas vão ser hoje aqui apresentadas e já com provas dadas, outras que estão a ser desenvolvidas ou que já estão no terreno e que não há tempo para as apresentar, e outras que estão de certeza nas ideias de muitas pessoas e que vão ser desenvolvidas. Na realidade é necessário promover a criação e o desenvolvimento de novas valências de medicina hospitalar de ambulatório que garantam alternativas ao internamento a populações específicas. Esta é uma frase retirada do consenso entre a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Sociedade Espanhola, que tem a ambulatorização já muito bem instalada em muitas unidades, e de facto numa reunião que tivemos, esta é uma frase do consenso que assinámos e que foi muito mais extenso, como é evidente. E então a medicina hospitalar de ambulatório vai ter que atender ao doente agudo. A hospitalização domiciliária é uma solução já por demais instalada, já por demais testada, com provas mais do que dadas e que todos nós sabemos que garante a satisfação dos doentes, que garante a satisfação dos profissionais e melhor saúde, e realmente é o paradigma do ambulatório. Depois, temos consultas de avaliação precoce, pós-internamento, pós-urgência, temos os hospitais de dia, os quais muitas vezes não são valorizados, mas que devem ser cada vez melhor aproveitados, porque são também áreas importantes para o ambulatório dos nossos doentes. Temos as unidades de diagnóstico rápido e as unidades de doentes agudos de curta duração. E depois temos, para o doente crónico, a gestão de caso, e de algumas, que vai ser aliás hoje falado, as consultas abertas, generalistas ou de áreas específicas. Já temos instaladas, por exemplo, consultas de doença hepática, muito bem provadas também, consultas de doenças autoimunes, entre outras, ou insuficiência cardíaca, que também vai ser hoje abordado. E depois todos os programas de integração de cuidados desenvolvidos e que podem vir-se a desenvolver. Outra área que temos que apostar, porque integra e dá mais ambulatório aos nossos doentes, é a telemedicina. A telesaúde foi muito impulsionada agora com a pandemia, que não devemos perder. A telemedicina, as novas tecnologias, as ferramentas de ajuda nas decisões clínicas, porque não a inteligência artificial, temos que aproveitar todas estas oportunidades. E isto é realmente a prática médica de proximidade que todos nós desejamos. Depois existem outras formas, mas de facto
a inovação digital é fundamental ser integrada em todos estes projetos. Termos registros clínicos e resultados de exames que sejam acessíveis para os nossos doentes, a telemonitorização, que possibilita muito mais segurança neste ambulatório, as agendas estruturadas de teleconsulta, de consultoria aos cuidados primários, que muitos de nós já temos experiência, a utilização de instrumentos, evidentemente, de inteligência artificial. A tecnologia é, de facto, um instrumento que potencia a mudança e que temos que aproveitar para esta integração de cuidados, para a ambulatorização e, sem dúvida, que humaniza também os cuidados. E temos que quebrar a cadeia dos cuidados de saúde fragmentados. Deve evoluir-se para a integração entre o hospital, cuidados primários, saúde pública, cuidados continuados e até a própria assistência social, com uma gestão e um orçamento únicos, promovendo a resolução de problemas sociais, até mesmo em simultâneo com o tratamento da própria doença física. Deve ser facilitada a comunicação dos doentes e dos cuidados primários com o hospital, permitindo o acesso a consultas não programadas, por exemplo, que vão desviar os doentes do serviço de urgência, portanto, mais uma vez, as consultas precoces, as consultas pós-alta, as consultas em conjunto com a medicina geral e familiar, que a medicina interna já faz até em teleconsulta. Os doentes crónicos complexos têm um tratamento episódico, e isso nós todos temos que reconhecer, descontinuado, com recurso frequente ao serviço de urgência, e cada vez mais nós sentimos esse problema, estamos a senti-lo hoje em dia, todos os dias agora, e no meu hospital isso acontece, todos os dias agora temos muitos doentes na urgência que realmente não precisavam de lá estar e que são pior atendidos, porque de facto vê-se aquilo que aconteceu naquele dia e não se vê mais nada. Portanto, são necessários estes programas de gestão de caso, por exemplo, para os doentes crónicos mais complexos, baseados na definição de planos individuais de cuidados e até na figura do gestor de caso. Penso que se irá falar nisso também. O internamento é excessivamente utilizado para doentes pouco graves e para investigação diagnóstica, isto também tem que ser aliviado e deve-se reservar o internamento realmente para casos graves e apostar-se na hospitalização domiciliária cada vez mais e em unidades de diagnóstico rápido também cada vez mais. As recomendações para o tratamento integrado do doente crónico estão bem definidas, depende da gravidade. Num primeiro nível, se a situação clínica do doente crónico não tem ainda sinais de alarme, realmente tem que haver um acesso e disponibilidade da medicina geral e familiar, e nós sabemos a dificuldade que há em recursos humanos e de alguma acessibilidade dos doentes. Num estádio um pouquinho mais avançado, em que os doentes já têm risco ou alto risco, temos que dar realmente uma resposta já articulada entre os cuidados primários e o hospital e, de facto, criar uma partilha eficaz de informação com a unidade de saúde familiar. Depois, nos doentes já que são menos, que são uma percentagem pequena, às vezes parecem maior, exatamente por aquela dificuldade que falei da acessibilidade, é muito importante então esta integração de cuidados e esta possibilidade das pessoas poderem ter acesso a cuidados mais diferenciados. E finalmente, e para terminar, para não vos amassar muito com estes conceitos gerais e estas ideias muito mais gerais, e para que se possa de facto perceber aquilo que concretamente, ou alguns dos projetos que concretamente estão no terreno a resultar muito bem, só para vos dizer que acho que é fundamental disponibilizar à população os meios para manter a saúde e promover a equidade. Para os doentes devem ser disponibilizadas ferramentas de proximidade fáceis de usar com a integração de cuidados. São precisos incentivos para cativar e manter os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, e isso é fundamental porque estamos a perder profissionais capacitados, profissionais muito competentes que se desmotivam. Há que investir nos processos, nas tecnologias que nos ajudem a ser mais eficientes e a melhorar também a capacidade de recursos humanos, que se calhar não são precisos tantos assim, mas que são precisos recursos humanos mais motivados, mais aproveitados e com os meios para trabalhar e para executar aquilo que sabem bem fazer, e neste caso a clínica,
quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares, quer psicólogos, quer nutricionistas, todos aqueles que fazem parte da equipa multidisciplinar e multiprofissional que deve estar à volta dos nossos doentes. É necessário realmente apoiar e estimular projetos que contribuam para a integração e adaptados, evidentemente, à realidade do diferente território nacional, que é realmente muito pequeno, mas que tem muitas especificidades regionais e realmente é preciso inovação. E pronto, eu terminei a minha apresentação agora, portanto, vou interromper. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu não o disse na introdução, mas eu também trabalho no Hospital Público, trabalho no Centro Hospitalar Universitário de São João, onde sou diretor do Centro de Ambulatório, de maneira que revejo-me totalmente em tudo o que a professora nos disse sobre a necessidade, de facto, de apostar mais no ambulatório e de... Mas a verdade é que nós depois podemos discutir isso mais à frente, é que essa grande mudança não parece estar a acontecer, pelo menos à velocidade que nós esperaríamos. Há coisas a acontecer, vamos falar aqui de alguns projetos, há novas respostas a aparecer, consultas abertas, essencialmente consultas abertas, respostas para doente urgente, mas não emergente e, portanto, alternativa ao serviço de urgência. Hospitais de dia também específicos, em áreas específicas, para doentes específicos, isso está a acontecer, mas a grande mudança de deixarmos, por exemplo, de ter doentes a serem internados para fazer antibióticos ou para fazer um conjunto de tratamentos ou de procedimentos que poderiam ser feitos em ambulatório, e estamos a falar de facto de uma grande quantidade de doentes, essa mudança não parece estar a acontecer, ou seja, quando nós olhamos para as câmaras hospitalares, continuamos a ver um crescimento contínuo e as áreas de ambulatório não têm crescido à mesma velocidade, e portanto o que nós esperaríamos seria ao contrário, uma redução das áreas de internamento em favor das áreas de ambulatório, não é? Até porque todos os hospitais têm que fazer opções em termos de alocação de recursos, de dinheiro e de recursos humanos, e portanto estas coisas estas duas dimensões estão muito associadas. Nós depois podemos falar sobre isso mais à frente, sobre porque é que isto não está a acontecer com a velocidade que nós esperaríamos. Eu passaria agora aos projetos mais em concreto, para percebermos como é que estas experiências estão a ser implementadas no terreno e que resultados é que estão a produzir, e convidaria por isso a doutora Sofia Sobral a falar-nos um bocadinho do caso do litoral alentejano e da sua unidade de doentes complexos. Por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje a falar de um tema que é tão importante e que nos diz tanto aqui na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. E aproveitar também para complementar os restantes elementos deste painel. Eu vou então falar do nosso programa de gestão de casos, de doente crónico complexo. A nossa unidade local de saúde é composta pelo Hospital do Litoral Alentejano e por 5 centros de saúde, numa área geográfica que é caracterizada por longas distâncias, com uma população muito dispersa. Serve uma população de cerca de 100 mil habitantes. Tal como é a realidade no resto do país, e ainda mais aqui na nossa zona, existe um problema de hiperutilização do serviço de urgência. Mas o que nós vemos é que, apesar de tudo, estes são doentes que em 75% dos casos destes grandes utilizadores têm médico de família. Portanto, não será exatamente esse o problema que se nos apresenta aqui. Nós fizemos, este é um doente real, é um estudo de caso que fizemos com um doente que está connosco no programa de gestão de caso, que é um doente crónico complexo. Trata-se de um senhor de 81 anos, casado, que tem apoio familiar do filho e da nora, que tem os diagnósticos de diabetes, hipertensão, fibrilação auricular, insuficiência cardíaca, doença renal crónica e obesidade. É um doente poliindicado, com 9 medicamentos diários, e é um senhor que, durante 365 dias, recorreu 18 vezes ao serviço de urgência, teve 5 internamentos hospitalares, teve 21 consultas, das quais 15 foram no centro de saúde e as restantes a nível hospitalar. Em termos de meios complementares de diagnóstico, realizou 14 radiografias de tórax, 2 raios-x de abdômen simples,
3 ecocardiogramas, toda uma panóplia de análises clínicas e em todo este período contactou com 46 enfermeiros, 21 médicos e 2 assistentes sociais. Portanto, o que nós vemos neste caso, que achamos que é bastante ilustrativo, é que cada vez que este doente crónico complexo precisou de alguma resposta dos cuidados de saúde, ele teve essa resposta. Ele teve os episódios de urgência, ele teve os internamentos, ele teve todas as consultas e todos os exames. Mas será que foi a resposta mais adequada? Sabemos também que estes doentes, cada vez que têm uma exacerbação aguda da sua doença crónica, existe um declínio funcional e eles já não voltam ao estado basal, portanto vão sempre agravando e isto é muito importante nestes doentes. Como já vimos aqui em relação à estratificação do risco e na pirâmide de Kaiser, o que vemos é que existe esta percentagem que apesar de pequena, nos 5% dos doentes crónicos complexos, estes são os doentes que realmente têm a grande utilização dos serviços de saúde e são estes doentes que beneficiam da gestão de caso. Portanto, o que existe é uma fragmentação de cuidados e aquilo que vemos é que existe uma necessidade de adequar os cuidados a estes doentes, porque, como vimos, muitas vezes não é por falta de resposta dos serviços, mas é haver a necessidade de uma diferente organização dessa resposta com a integração de cuidados. Então, o que é a gestão de caso? É um processo colaborativo de trabalho que permite a integração da prestação dos cuidados em torno das necessidades de um indivíduo frágil com multimorbilidade. É um processo que é focado nas necessidades do indivíduo e da família, baseado na comunidade, é proativo em vez de reativo e oferece, no fundo, um pacote de cuidados a estes doentes em vez das tais intervenções pontuais. Os objetivos do programa são manter o doente estável no domicílio, promover o seu bem-estar, detectar precocemente as exacerbações e, com isto, reduzir a utilização do serviço de urgência e dos internamentos. As nossas equipas estão divididas entre a equipa hospitalar e as equipas comunitárias. Na equipa hospitalar, a coordenação é feita pela medicina interna, temos médicos especialistas e internos de medicina interna, temos enfermeiros dos serviços de medicina, do serviço de urgência e da gestão de altas e temos uma assistente social. Depois, em cada centro de saúde, temos uma equipa comunitária coordenada pelos médicos de família, que tem médicos dos cuidados de saúde primários, também com especialistas internos e outros médicos dos centros de saúde, e temos o grande pilar do programa, que são os enfermeiros gestores de caso, e também assistente social em cada centro de saúde. Como critérios de inclusão, nós temos doentes adultos que tenham 4 ou mais episódios no serviço de urgência ou 3 ou mais internamentos no ano prévio, pelo menos 2 comorbilidades e doentes poliindicados com 6 ou mais medicamentos diários. Estes critérios foram aqueles que nós utilizámos inicialmente quando implementámos o programa, mas a verdade é que estão cada vez mais largos. Portanto, no fundo, nós estamos à procura dos doentes antes de terem os 4 episódios no serviço de urgência, antes de terem os 3 internamentos, porque vemos que realmente isso faz toda a diferença nestes doentes. Temos alguns critérios de exclusão, como os doentes que estão em cuidados paliativos, fim de vida, CCI, doentes integrados em GPIs, mas apesar disto temos agora também um projeto piloto que vai incluir uma estrutura residencial para idosos, que vai colaborar connosco no programa. A identificação dos nossos utentes. Inicialmente, e não havendo uma ferramenta para a estratificação do risco, nós começámos por identificar estes utentes ao nível do serviço de urgência. Cada vez que um utente com pelo menos 4 vindas no último ano era admitido no serviço de urgência do hospital, nós recebíamos um alerta por e-mail a identificar esse utente e depois íamos ver se o utente reunia critérios para ingresso no programa. A verdade é que ao longo do tempo temos vindo a identificar os utentes em qualquer nível de cuidados, eles são identificados não só no serviço de urgência, mas também no internamento, nos centros de saúde e ultimamente já tivemos também referenciações que achamos que são muito interessantes
a nível da emergência pré-hospitalar, das equipas de emergência pré-hospitalar que já nos referenciaram utentes, e já tivemos também um vizinho a referenciar um utente para o programa de gestão de caso. O gestor de caso, portanto, como já disse, o enfermeiro gestor de caso é o pilar do programa, portanto, ele tem uma série de tarefas muito importantes. A primeira visita domiciliária que é feita a estes doentes é geralmente e idealmente multidisciplinar, com o enfermeiro, com o médico de família, com o assistente social, e depois temos as visitas domiciliárias que são feitas pelos enfermeiros. São eles que monitorizam o plano individual de cuidados e o plano de ação, são eles que coordenam as interações do doente com todo o sistema, ajudando-o a navegar no sistema, são eles que fazem um controle muito importante e a gestão da medicação, fazem um processo também de extrema importância de capacitação do doente e ou do cuidador, com os autocuidados, com o ensino dos sinais de alerta e também, não menos importante, toda uma gestão de expectativas que eles fazem junto nestes doentes. Aqui temos como exemplo o nosso modelo de plano de ação, onde os doentes ficam com o contacto para onde podem ligar para o seu enfermeiro gestor de caso, onde são colocados os seus objetivos de saúde e os sinais de alerta individualizados para cada doente e quando é que devem ligar ao enfermeiro gestor de caso. A gestão da medicação, como dizia, é de extrema importância. Esta é uma fotografia que foi tirada no domiciliário dos nossos doentes. Não é nada de novo para nós internistas, porque vemos muitas vezes os doentes a chegar à consulta com um saquinho ou 2 saquinhos cheios de medicamentos e, portanto, esta gestão da medicação, o objetivo é passar daqui para aqui. Portanto, temos doentes e cuidadores que têm uma gestão eficaz da medicação, o que vai permitir mantê-los estáveis e também reduzir os efeitos adversos que muitas vezes existe, duplicação de medicação e todos esses problemas que nós também conhecemos. Portanto, nós temos um modelo que é centrado no doente em que temos o internista, o médico de família, os enfermeiros dos cuidados de saúde primários e do hospital e os assistentes sociais. Temos um dos grandes pilares do programa é a comunicação, a fácil comunicação. Portanto, temos telefones que estão sempre disponíveis para comunicarmos entre as equipas, comunicamos muito por e-mail também e também por reuniões de telemonitorização, porque temos centros de saúde que também ficam bastante afastados do hospital. Nesta fotografia podem ver uma das reuniões que fizemos com a equipa de Odmira, que é mais distante. Depois temos também a telemonitorização, que é uma ferramenta também muito, muito importante, onde já passaram mais de 40 doentes. Temos doentes integrados em 3 dos 5 concelhos do litoral alentejano, em que as principais patologias são a insuficiência cardíaca e a DPOC, o que vem alinhado também com as últimas recomendações destas patologias. Aqui é um exemplo de alertas de telemonitorização que nós recebemos, neste caso em relação à pressão arterial. Portanto, temos alvos individualizados para cada doente e recebemos alertas quando os valores fogem destes valores-alvo. E aqui é um exemplo que nós, a qualquer altura, podemos consultar os parâmetros que esse doente está a ser monitorizado. Podemos ver em termos de jejum, o peso, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o oxímetro de pulso. Podemos consultar. Na consulta também é muito útil para termos logo uma ideia de como é que estão os nossos doentes, de como é que têm estado. E também acaba por ser muito importante para também fazer ajustes terapêuticos e para ver alguns efeitos da medicação, como é que os doentes estão a reagir. Em relação aos nossos resultados, os últimos resultados que trago aqui, nós contamos com doentes que estavam há mais de 6 meses em programa, de onde saiu uma amostra de 83 doentes, e fomos comparar a variação de contactos que estes doentes tinham antes da entrada no programa e depois da entrada no programa. Portanto, destes 83 doentes, a distribuição de género é bastante equitativa, tinham uma idade média de 78 anos e um score de Charlson médio de 6 pontos. E, como podemos ver, tivemos uma redução em termos de episódios no serviço de urgência de 60%, uma redução medidas ao serviço de urgência básica de 76%,
uma redução de 55% nas consultas nos centros de saúde e uma redução de 55% nos internamentos. De notar aqui que tivemos um aumento em relação às consultas hospitalares, o que se prende com o facto de serem doentes com mobilidade, que acabam por ter mesmo necessidade de várias consultas, e também com o início aqui da consulta de deficiência cardíaca, quando muitos destes doentes estão. Para além da redução dos internamentos, tivemos também uma descida muito importante, 58% nos dias de internamento. E isto prende-se também com o facto de, como temos esta ligação com os cuidados de saúde primários, esta comunicação e esta facilidade em ter uma visita domiciliária do gestor de caso muito breve a seguir à alta, isto também nos permite dar mais segurança para dar altas mais precoces, tanto a nós como aos doentes, que também ficam mais seguros, porque sabem que têm um apoio em casa. Depois também temos várias parcerias comunitárias, portanto isto é um programa que não se esgota no hospital nem nos centros de saúde, mas é um programa que está em estreita ligação com a comunidade. Temos várias parcerias com centros de dia, câmaras municipais, juntas de freguesia, com as farmácias comunitárias, com os bombeiros, com os próprios vizinhos. Portanto, esta vertente também achamos que é muito importante e interessante. Para finalizar, só dizer que tanto este programa tem-nos permitido realmente constatar que há uma menor utilização do serviço de urgência e do serviço de urgência básica, uma redução também a nível dos internamentos e dos dias de internamento. Existe uma efetiva integração de cuidados que assenta numa grande comunicação entre as equipas. Vemos que em relação aos utentes existe uma boa adesão, eles têm um papel ativo no autoconhecimento, na autogestão das suas doenças crónicas e isso traduz numa melhoria da sua qualidade de vida. Só para terminar, dizer que temos recebido alguns prémios, em 2018 o Prémio de Saúde Sustentável e o Prémio de Boas Práticas de Saúde, e depois em 2019 também o Prémio do município de Odmira, que também reflete esta interação com a comunidade e com os municípios. E é tudo, obrigada. Muito obrigado, doutora Sofia. Eu aproveito para mandar os meus cumprimentos à doutora Adelaide Belo, que eu sei que também está muito associada a este projeto e que tem sido um sucesso na vossa unidade local de saúde, sem dúvida. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas, uma ou duas dúvidas. Esta questão da integração com as juntas de freguesia, com os centros de dia, materializa-se de que forma? Por exemplo, se vocês encontram um doente, encontram de certeza um doente com problemas sociais, problemas de integração social, um doente que não tem uma habitação condigna, que tem dificuldade em comprar os medicamentos, portanto, um doente claramente com problemas sociais, e isso depois traduz em termos de agudização da doença, em termos de adesão terapêutica, numa série de coisas. Existe uma articulação com o setor social, por exemplo, ao nível da Câmara Municipal, ao nível da Junta de Freguesia? Essa articulação está criada, está formalizada ou é feita caso a caso? Como é que funciona? Existe, sim. Existe uma articulação, por exemplo, nesses doentes que têm dificuldade económica em aquisição de medicamentos, existe um cartão que é o cartão A-Bem, que é feito para estes utentes e que tem uma grande ajuda na compra dos medicamentos. Isto está relacionado com as câmaras municipais. Depois também existem outros projetos, por exemplo, a nível da atividade física, também é feita pelos municípios e também é muito importante nestes doentes. E em termos sociais também existe esse apoio que é individualizado para cada doente, consoante as suas necessidades, mas existe essa abertura e essa articulação para em cada doente haver esses apoios, e temos muitos doentes integrados no programa que acabam por ter esses apoios sociais, sim. Sim, muito bem. Vocês não têm dados sobre redução de episódios de urgência nestes doentes, antes e depois? Antes de entrarem no vosso programa de gestão do doente complexo e depois de sofrerem esta intervenção? Qual é a redução? Sim, apresentei, sim. Posso passar aqui? Não vi com detalhe.
Sim, nós, em relação houve uma redução, portanto, mais de 60% das idas ao serviço de urgência. É muito significativo, de facto. Muito significativo. Está muito bem. Meus parabéns Obrigada. pelo vosso projeto. Só vos falta ganhar o prémio da APA, portanto, eu já vi que já tenho outros prémios, mas esperemos que isso seja possível. Eu se calhar passava para a doutora Ana Nascimento, do LS de Alto Minho. Está sem som. Não consigo. Já está. Não sei se consegui Obrigado. compartilhar a tela, estava aqui com alguma dificuldade. Sim. Está, não está? Pronto, boa tarde, obrigada a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui e gostei imenso já das apresentações a que pude assistir, e é bom ver que todos vamos tendo alguns desafios no nosso caminho e que são resultado do ambiente em que trabalhamos e da complexidade dos doentes que temos pela nossa frente. E portanto, obrigada, e vou então falar um bocadinho do que nós temos no Alto Minho. Só para contextualizar, e porque é importante irmos conhecendo um bocadinho do que cada um de nós tem na nossa prática clínica, o Alto Minho, não sei se têm noção, tem uma área geográfica de perto de 2.200 km², portanto temos uma extensão muito grande, em que Viana fica num extremo do distrito e a nossa extensão de abordagem, onde temos o nosso hospital distrital, estende-se até Melgaço e Castro Laboreiro. Os doentes ficam a mais de 150 km de distância, alguns deles do centro hospitalar, e é essa a grande dificuldade, muitas das vezes, até no acesso dos utentes aos cuidados médicos. Estamos a falar de uma população que ronda atualmente os 230 mil utentes, e utentes que estão claramente mais envelhecidos. Isso é a par com o que tem acontecido em todo o nosso país, e é por isso que é um desafio para nós, sobretudo para nós internistas e também para os colegas dos cuidados de saúde primários, porque cada vez lidamos com utentes mais envelhecidos e utentes que têm mais comorbilidades, e portanto, como a colega acabou de falar, aquilo que nós vemos diariamente, muitos fármacos, aqueles saquinhos cheios no nosso dia-a-dia, e dentro do doente como um todo é difícil de gerir, e depois cada uma das comorbilidades, alguns de nós dedicamos mais a algumas áreas, também vemos essa dificuldade até por todas as interações medicamentosas, e estamos a tentar tratar uma doença e na verdade estamos a assistir a uma grande descompensação de todas as outras. A nossa consulta começou mais ou menos como um projeto, a consulta da insuficiência cardíaca em particular em 2014, começou muito pequenina, só com um internista a tentar desbradar caminho, mas com muito boa vontade de toda a gente, e em 2016 este trabalho foi apresentado. Isto é só para contextualizar, foi colocado um desafio até aos internos para fazerem um levantamento de qual era a nossa realidade, o que é que nos últimos 5 anos nós tínhamos em termos de internamentos por insuficiência cardíaca, e de facto nós tínhamos em 5 anos, e isto com os números que poderão estar infraestimados, até porque os dados foram retirados com base nos GHs a nível informático, e portanto poderá haver aqui alguma infravalorização do que temos, mas por insuficiência cardíaca nos anos entre 2011 e 2015, portanto os 5 anos que rondaram ali o início da nossa consulta, perto dos 1.200 internamentos por descompensação. E o interessante que isto nos deu, e que foi um boost até para conseguirmos progressivamente, e nós temos usado muito estes dados para irmos conseguindo mais e mais coisas para a nossa consulta. Todos nós sabemos isto, que isto é um desbradar de caminho. Em doentes complexos, com múltiplas comorbilidades, são doentes com internamentos prolongados, quase de 10 dias, em média, o que são tempos prolongadíssimos, como a professora Lelita também já disse. E uma coisa interessante, que é aquilo que também nos interessa cada vez mais, é fazer com que estes doentes saiam dos internamentos, mas que também saiam das nossas urgências. Estes doentes tinham, na sua grande maioria, mais de 50%, mais do que um recurso à urgência nos últimos 3 meses antes do internamento. Portanto, são doentes que, para além de serem muito internados, ficarem muito tempo internados, são doentes que vêm muitas vezes à urgência. Portanto, é urgente
conseguirmos mudar este paradigma, e doentes que depois têm mortalidades muito elevadas. E isto foi algo que nos ajudou também, junto da administração e junto de todo o serviço, começarmos a mudar o paradigma. Portanto, em 2014 nós começamos com a consulta. Inicialmente tínhamos apenas um período semanal de consulta de 3 horas, atualmente já temos 2 períodos semanais, e é uma consulta que é feita em 3 dimensões. É feita fundamental o apoio de enfermagem, a equipa de enfermagem que faz um papel fulcral não só na abordagem de avaliação inicial do doente e do primeiro contacto, mas também nos ensinos ao utente, que são uma coisa crucial e que eles nos dão um apoio a nós médicos que é indubitável e é indispensável. E nesta consulta temos também, é uma consulta que funciona no espaço físico da cardiologia, peço desculpa, mas que é feito apenas por internistas, e funciona, portanto, com apoio de cardiopneumologia, ou seja, nós podemos fazer, todas as primeiras consultas incluem a avaliação com eletrocardiografia, portanto, permite-nos identificar nos doentes que nós não conhecemos e estamos a ver por uma primeira vez eventos arrítmicos que possam não estar identificados, mas também em qualquer doente que no momento nós temos alguma dúvida, podemos pedir esse exame e fazer rapidamente ou ou agendá-los atempadamente, e mesmo ecocardiogramas, porque temos esse apoio em direto na consulta. Adicionalmente, e como funcionamos no espaço do serviço de cardiologia do hospital, temos também uma interação privilegiada com os colegas para discussão de situações clínicas, e esta discussão é feita em 2 tempos. Se tivermos algum problema agudo com o doente que mereça uma abordagem no momento, e quando estamos a falar disso, estamos a falar no contexto de valvulopatias, quer de patologia arrítmica, ou também em regime de reuniões que vamos fazendo de forma regular com os colegas e que colaboram connosco. Então, aqui estão descritos, na parte da enfermagem, eu vou aqui apenas focar que os enfermeiros têm um papel muito, muito importante, tal como no projeto da gestão de caso, no nosso projeto da insuficiência cardíaca, também é fulcral o papel do enfermeiro. Eles têm uma proximidade muito grande com os utentes e eles fazem os ensinos de acordo com protocolos que já estão pré-estabelecidos e que foram montados no início do projeto. E depois, mais recentemente, desde 2018, eu vou falar a seguir, temos também a telemonitorização, que foi um passo importante, que esperamos continuar a conseguir a crescer, é mais uma vitória que tivemos, e temos também uma linha de apoio ao utente. Nós temos um telefone de apoio direto, em que os utentes contactam connosco. O horário de atendimento, nós temos um horário fixo, nós temos aos doentes que é aquele, mas habitualmente funciona mais tempo, porque os colegas que estamos de apoio ao telefone, estando no nosso horário de trabalho, enquanto estivermos no hospital, temos sempre o telefone ligado. E para além desta linha de apoio que nós organizamos de início, nós temos também os nossos e-mails hospitalares que são fornecidos aos utentes, quer para colocação de dúvidas, quer muitas das vezes para fazer interligação de situações que são objetivadas na consulta, que os utentes hoje em dia prendem-se muito, está tudo no computador, e depois há aquela dificuldade se efetivamente estão a fazer algum medicamento ou não, e portanto através do mail nós temos sempre uma linha adicional de contacto, e também para nos enviarem exames complementares que tenham feito em ambulatório, enviam-nos por e-mail, escusam de se estar a deslocar 100 e tal quilómetros ao hospital para falar com o médico e para mostrar os exames. Desde o início, os critérios de referenciação à nossa consulta de insuficiência cardíaca foram muito latos, porque uma consulta de insuficiência cardíaca na medicina interna não pode ser não pode ser fechado. Então, porque o nosso doente não inclui apenas o doente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas também a fração de ejeção preservada, que eles têm um grande peso na nossa consulta. E, portanto, para além dos doentes com insuficiências cardíacas graves, aqueles doentes com recursos repetidos à urgência ou com internamentos prolongados, com dificuldades na gestão da sua medicação, particularmente doentes com dificuldade na titulação terapêutica, nós incluímos também nos nossos critérios de referenciação doentes que tenham
insuficiência cardíaca secundária a doenças sistémicas e também doentes com múltiplas comorbilidades, que são uma realidade que nós percebemos que nos colegas da cardiologia eles tinham maior dificuldade em gerir e, portanto, eram doentes que eram mais referenciados para a nossa consulta. Aqui pus apenas alguns exemplos dos nossos protocolos, que estão todos definidos, estão estabelecidos, estão articulados com a equipa de enfermagem e também com os utentes. Temos documentos de apoio ao utente, quer o seu passaporte em que o doente tem os principais sinais de alerta, tem algumas informações sobre a doença. Aquilo que nós focamos na consulta e em particular as enfermeiras está também nestes documentos e depois temos os guias do doente em que eles fazem os seus registros pessoais em diferentes momentos para eles também aprenderem a fazer algo que no doente crónico, em particular nós vemos isso no insuficiente cardíaco, é o doente aprender a monitorizar-se a si próprio, empoderar o doente na doença e ele aprender a lidar com a doença e saber reconhecer ele próprio os sinais de agudização, porque ele é o primeiro a ver quando não está bem e aprender a ver sinais mais precocemente. Nesta nossa consulta nós também temos protocolado, como em tudo, as consultas temporalmente, quando são realizadas, quer de um ponto de vista médico, quer de um ponto de vista de enfermagem, mas sabemos que o doente crónico e o doente complexo nem sempre consegue seguir estes padrões. Embora protocolizado, muitas das vezes temos que fugir no doente que tem algum tipo de agudização e é preferencial nós avaliarmos o doente fora deste contexto e avaliá-lo mais precocemente do que ele venha a uma urgência ou acabe por ser internado. E depois temos critérios de alta, como é óbvio, nos doentes que estão estabilizados, que têm uma estabilização com mais de 1 ano de internamento, ou doentes que não consigam cumprir as medidas propostas por vários motivos e após várias tentativas de estabilização e de orientação nos doentes e que não consigamos. São critérios de alta, a verdade, como eu costumo dizer muitas das vezes, está escrito no papel, na prática nem sempre é uma realidade, porque muitos destes doentes nós vamos tentando de forma frequente mantê-los na consulta e depois porque como há também no doente estável nem sempre lhes damos alta da consulta porque apesar de nós termos uma taxa alta de doentes com médico de família ainda há alguns que não têm e portanto o doente não pode ficar sem seguimento e acaba por se manter na consulta hospitalar por causa deste motivo. Falando agora só rapidamente do nosso projeto da telemonitorização, que iniciamos com um projeto em 2018, um projeto piloto, inicialmente só conseguimos integrar 2 doentes, mas é um projeto muito interessante e que nos tem trazido, é algo de que nos orgulhamos bastante no Alto Minho e que depende muito do trabalho que vemos aqui na fotografia do enfermeiro João, que tem que ser ressalvado aqui o seu papel, porque ele trabalha de uma maneira 24/24 horas, ele vive para isto, para a telemonitorização e é uma pessoa excepcional. O nosso projeto da telemonitorização, nós temos o Centro de Telesaúde, onde são recepcionados todos os dados de todos os doentes que estão a ser telemonitorizados, para além do computador central onde é recebida toda a informação. O enfermeiro João tem também um computador, um portátil, onde ele acede fora do período de horário de trabalho, por isso é que eu digo que ele faz 24/24 horas este trabalho, e nós, a equipa médica, temos acesso por mail, porque estes dados são também enviados por mail para o médico e nós temos a recepção, no momento em que o doente se telemonitoriza, nós recebemos um alerta com os dados do utente. E a monitorização inclui a avaliação diária de temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio e peso e semanalmente há também a avaliação de uma tira de ritmo, o que nos permite avaliar precocemente a ocorrência de FAs de novo ou de outro tipo de eventos arrítmicos. Fora deste contexto do que está programado, isto é o que faz parte que o doente é ensinado a fazer, ou a sua família, de forma regular. Em qualquer momento que o doente sinta que não está bem ou que há alguma coisa que não se está, que acha que há algo que o está a incomodar, o doente pode fazer uma monitorização extra e ela é-nos enviada em tempo real. Porque já nos apercebemos que há alguns contextos de telemonitorização que o envio de dados não é em tempo real no nosso projeto, desde que o doente tenha uma rede Wi-Fi estável, os dados são imediatamente enviados e a nossa base de dados é imediatamente atualizada e recebemos os alertas. Consegue-se ver ali um vermelhinho no fundo, que é de um doente cujo parâmetro estava fora daquilo que nós tínhamos parametrizado.
E este projeto, como eu estava a dizer, eu acho que disse 2018, enganei-me, em 2018 foi quando nós começámos, assim, conseguimos introduzir mais doentes. Inicialmente começámos apenas com 2 doentes, foi um projeto para ver se a coisa funcionava ou não, e depois como funcionar conseguimos passar para os 10 doentes. Neste momento, agora desde o início deste ano já nos abriram um bocadinho mais os números e portanto vamos começar a integrar um número mais significativo, porque com a apresentação dos dados que temos tido, os últimos 2 anos de Covid bloquearam-nos um bocadinho aqui o trabalho, mas de facto, de uma maneira muito sumária, o que nós verificamos é que nestes doentes há uma redução entre o período pré-telemonitorização e o período após seguimento no projeto de telemonitorização, uma redução de 61% no número de idas à urgência, uma redução de 75% nos internamentos, e a duração dos internamentos nos doentes em que acabam por ter que ser internados teve uma diminuição também significativa, de uma média de 10 dias de internamento antes de estarem telemonitorizados para uma média de 4 dias após a telemonitorização. Isto é um reflexo claro de um doente que está mais acompanhado, de um doente que acaba por reconhecer os sinais de descompensação mais precocemente, porque os reconhece ele e porque nós também estamos atentos. E algo que não está patente nos dados que nós avaliamos, que é aquilo que os doentes nos dizem, eles sentem uma segurança muito grande de saberem que alguém todos os dias está a ver aquilo que está a acontecer e como é que está a parametrizar. E isto é tão simples como o doente se balança um bocadinho na balança e parece que tem mais 1 quilo ou parece que tem menos 1 quilo, de imediato o enfermeiro João é o primeiro patamar de alerta, liga para o utente a perguntar: olha, mas você hoje tem mais 1 quilo, o que é que aconteceu? Eles já têm esta noção, eles já sabem que nós ligamos logo, e o enfermeiro João, ao mesmo tempo que faz isso, contacta comigo, com a doutora Rita, que somos as 2 colegas que estamos na consulta, e imediatamente fazemos esta articulação. E depois, como os doentes também têm o nosso contacto, quando há alguma dúvida também nos ligam. Um caso engraçado que nós tivemos foi de uma utente que vive, ainda é viva, uma bonequinha de 88 anos, que vive em Monção, e que ela teve, quando foi à casa de banho, ela teve uma lipotímia, algo que a filha, pronto, ficou preocupada e pegou no telefone e ligou-me: doutora Ana, a minha mãe teve esta situação, e eu assim: olha, faça-me um favor, ponha-lhe os elétrodos e vamos ver o que é que se passa. E nós vimos, e ela estava a fazer um episódio de um BAV completo. Fizemos imediatamente a chamada com o 112, nós contactámos, e em vez de estar a perder tempo a vir a Viana, porque era um domingo, não havia hipótese de fazer colocação de PACE no nosso hospital, obviou-se esta perda de tempo e a doente foi imediatamente transitada para um centro com capacidade de colocação de PACE e ficou o problema resolvido muito rapidamente. E digo que ficou resolvido mais rapidamente porque quando a equipa que chegou lá da CIB monitorizou a doente, ela nesse momento estava em ritmo sinusal. E portanto, se não tem havido esta nossa objetivação pela telemonitorização, teríamos tido aqui uma perda de tempo que poderia ter trazido outras complexidades para esta situação. Portanto, é óbvio que há coisas, e agora só para terminar esta componente, que nunca poderemos ultrapassar, não é? Nós já tivemos óbitos no meio disto, 5 dos nossos utentes, mas faleceram por falência de bomba, que são coisas que nós sabemos que no doente com insuficiência cardíaca são algo que acaba por ser inevitável, mas que conseguimos fazê-lo com uma maior segurança para o doente, com uma maior paz de alma, que é algo também importante no doente crónico e para a família, e também por intercorrências infecciosas que não conseguimos obviar neste contexto, mas que foram identificadas as descompensações precocemente. Também importante neste nosso projeto, embora seja um projeto primariamente centrado no hospital, uma parte importante do que nós fizemos aqui foi também a articulação com os cuidados de saúde primários. E neste contexto nós fizemos várias reuniões já com as unidades de saúde da nossa área de referência, apresentámos toda a equipa. Isto foi muito interessante porque para nós que estamos no hospital conhecemos melhor muitos dos nossos colegas, demos-lhes os nossos contactos diretos, o que para eles também foi importante. Tenho vários colegas que neste momento me ligam diretamente, em vez de estarem a referenciar o doente e fazer uma introdução tardia de medicação, me ligam
a questionar como podem fazer alterações, ou então enviam a informação por mail e acabamos por fazer as referenciações de uma forma mais direta. Também parte deste objetivo é a criação de elementos de referência, há alguns colegas que ficaram mais sinalizados nos centros de saúde e pretendemos a curto, médio prazo, vamos encontrando alguns desafios aqui pelo meio, é conseguir objetivar exatamente quantos utentes destes 230 mil do Alto Minho têm efetivamente insuficiência cardíaca, é algo que estamos a tentar fazer no trabalho conjunto, e algo que já se iniciou, mas não conseguimos traduzir na prática, é a realização das teleconsultas com os colegas dos cuidados de saúde primários. Ou seja, no doente que é de Monção ou de Melgaço, em vez de estar a vir a Viana do Castelo à consulta, estar no centro de saúde com o colega e nós estarmos a fazer a consulta à distância. Temos tido dificuldades técnicas, apesar de já termos toda a instrumentação montada, ainda não conseguimos efetivar. Mas é mesmo, a informática não está a conseguir dar à volta, já houve umas tentativas, mas que não foram bem sucedidas. Para o futuro, o que é que nós queremos, o que é que já está em trabalho, porque nós queremos sempre mais, como é óbvio, para atingirmos objetivos. O Hospital de Dia é algo muito importante para nós, para conseguirmos fazer as consultas abertas de avaliação dos nossos doentes, para fazer alguns tratamentos que nós acabamos por fazer no Hospital de Dia de Oncologia, mas sempre com alguma... Não é igual do que se tivermos os nossos enfermeiros direcionados para a insuficiência cardíaca e que fazem um acompanhamento direto deste doente neste contexto. E como o hospital tem neste momento um projeto em que estão a fazer uma reconstrução do espaço da consulta externa, já está prevista a criação deste espaço, portanto, a ver se em breve conseguiremos ter este espaço para melhorarmos ainda mais aquilo que nós podemos dar aos nossos doentes e começar a fazer de uma forma muito mais ativa as sessões de esclarecimento para os utentes e familiares, fazer sessões de grupo e fazer também sessões de formação para os nossos colegas. Obrigada, espero não me ter estendido muito. Deixo-vos aqui com umas imagens bonitas da nossa visão lá de cima, do Alto de Santa Luzia, que de facto é uma cidade que tem um bocadinho de tudo. Tem mar, tem rio, tem monte. É uma cidade muito bonita. Aconselho todos a virem visitar. E não é só para comerem as bolas de Berlim, do Natário. Eu ia falar do Natário, sabe? Eu ia dizer. Tenho tudo e ainda tenho o Natário. E ainda o Natário. Tira umas palavras da boca. E tem as festas da Senhora da Agonia, não é? Portanto, sim, em agosto. Exatamente. Está muito bem, muito obrigado pela sua apresentação. Eu fiquei aqui com uma duas dúvidas que queria esclarecer consigo. Mas já esclareceu há bocado, já percebi que, portanto, o doente vai à vossa consulta aberta, mas depois o fármaco, o diurético ou o que seja, tem que ser feito no Hospital de Dia, neste caso de Oncologia. Portanto, vocês não têm um cadeirão na vossa área de consulta externa onde possam fazer isto. Aqui há duas componentes. Nós temos na consulta, no momento em que vemos o doente, nós estamos no espaço da cardiologia com o enfermeiro, nós conseguimos aí fazer terapêutico, ou seja, porque tem um espaço onde ele, da ecocardiografia, tem ali um cadeirão, inclusivamente, e se for necessário nesse momento, dentro daquele horário em que lá estamos, ou seja, no meu horário das 2 às 6 da tarde, ou quando está a minha colega, da 1 às 4, nós conseguimos, enquanto lá estamos a monitorizar o doente, nós fazemos a terapêutica, faz-se colheitas analíticas e faz-se a terapêutica que seja necessária durante esse período. Doentes em que nós identificamos, como já tivemos várias situações e que precisam de fazer o diurético mais do que uma vez, não chega a fazer um dia e tem que vir mais vezes, ou orientamos para a unidade de dia de oncologia, porque não temos o nosso espaço, ou outra coisa, claro, isto funciona tudo muito na boa vontade, com a integração da equipa de enfermagem do internamento, e os utentes vêm ter connosco ao internamento e temos no espaço de enfermagem, ficam ali por algum tempo e fazem ali a terapêutica e até podem colher análises. A boa vontade vai funcionando até conseguirmos o nosso espaço, mas eu costumo dizer, a gente tem que haver cedências de todas as partes, claro. E vai-se conseguindo. Portanto, não tem um enfermeiro especificamente dedicado a isto em todos os períodos do dia. Quando eventualmente está um médico, por exemplo, porque está a fazer consulta, imagino que fazem isto enquanto estão a fazer consulta programada, também estão a dar apoio a esta consulta aberta. É assim? Exatamente. É assim.
porque a casuística não justifica vocês terem a consulta aberta em permanência, não é? O movimento de doentes não justifica. Não é não justificar, ainda não conseguimos vencer essa barreira. É algo que já temos falado várias vezes. A última tentativa foi há pouco tempo, até abordámos a diretora clínica nesse sentido, e foi quando ela nos falou do espaço que vão abrir novo na consulta externa, e ela disse: vão ter o vosso espaço, faz-me o projeto e diz-me o que precisas. E essa parte já está em andamento. E o nosso acordo até lá há um gabinete no internamento, e portanto é tentarmos ocupar esse gabinete, colocar lá 2 cadeirões, e começarmos com um apoio, mas aí sim com as enfermeiras do internamento, e que não são enfermeiras que fizessem diferenciação formação na área da insuficiência cardíaca, nós temos as outras enfermeiras que fizeram formação na área da insuficiência cardíaca, mas que estão alocadas à área da consulta, e então com essas enfermeiras, elas acabam por, já está previsto neste projeto que desenhamos, e estamos à espera de conseguir operacionalizar nesse espaço do internamento, já estarem definidos os doentes que vêm, e aí será todas as manhãs de internamento. Enquanto estamos no apoio ao internamento, o médico dá o apoio ao utente, e as enfermeiras ficam com esse serviço adicional, mas que já está previsto na sua distribuição matinal, que vem 1 ou 2 ou 3 doentes, ou para fazer diurética, ou para colher análise, ou para fazer a carboximaltose, que nós temos os doentes que fazem as terapêuticas para controle das comorbilidades na insuficiência cardíaca, e que nós gerimos com a unidade de dia de oncologia, e que nós estamos alocadas à medicina, e que o nosso hospital tem 8 pisos distribuídos por 2 fases, a medicina está nos pisos 6 a 8 de uma das fases, a unidade de dia está do lado oposto do hospital. Portanto, qualquer coisa que seja preciso, nós temos que andar a deslocar-nos, e portanto o objetivo seria tentar obviar estes deslocamentos constantes e podermos estar mais próximos dos utentes e avaliar todas estas situações. Muito bem. Só uma última curiosidade: a vossa linha de apoio é atendida por quem? Por um assistente técnico? Eu ou a Rita? Não, é médico. Sou eu e a Rita. Sou eu e a Rita. Somos as duas. Muito, porque, como sabes, os telefones são um problema nos hospitais, não é? Então, Ter alguém que atenda ao telefone do outro lado não tem sido fácil, para que as chamadas cresceram muito nos últimos meses, por razões óbvias, não é? Sim. Mas é ótimo. É um telemóvel direto, que foi um acordo, foi algo que nós pedimos, que achamos que era mesmo importante, e portanto é um telemóvel, chamamos o telemóvel da IC, e ou estou eu ou a doutora Rita, uma de nós está com o telemóvel, e somos nós que atendemos e obviamos a situação. Às vezes é só para perguntar se podem dar um paracetamol, ou para confirmar se a consulta é mesmo no dia X, mas faz parte. Claro. Não, isso é ótimo. Faz parte. Excelente. Muito obrigado. Obrigada eu. Doutor Fernando, faz favor. Hospitalares, e agradecê-lo na pessoa do Dr. Xavier Barreto este mesmo convite. Queria cumprimentar a doutora Ana Nascimento, a doutora Sofia Sobral, e também a professora Lelita Santos, também é a minha presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Agradeci então hoje apresentar a unidade clínica do ambulatório médico, também denominada do CAM, do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Peço desculpa. Isto é o sumário da minha apresentação e aquilo que vos vou então apresentar. Sabemos que as unidades de medicina de ambulatório constituem uma necessidade de qualquer sistema de saúde. Permitem observar doentes com patologia crónica ou, obviamente, também doentes com sintomas agudos e que requerem um diagnóstico rápido, daí as denominadas unidades de diagnóstico rápido. Todos sabemos que a evolução da medicina até final da Idade Média era uma medicina centrada no ambulatório, e no final da Idade Média, a partir da criação do primeiro hospital na Europa, do Hotel de Dieu em Paris, que ainda funciona atualmente, e posteriormente em Lisboa, o Hospital Todos os Santos, destruído, como sabem, quando o terremoto, houve uma evolução para cuidados hospitalares, se bem que neste mesmo período também, quer a burguesia, quer a nobreza,
mantinha os cuidados em ambulatório no seu domicílio, e os hospitais eram hospitais para pessoas com menos posses, mais pobres, que a ele recorriam. Obviamente que houve uma grande evolução do hospital, houve uma hospitalização até ao início do século XX e eventualmente, e na minha opinião, através e com esta mudança que houve pela Rainha Dona Amélia, se bem se recordam, muito importante na luta contra a tuberculose, que cria e que vem alterar este mesmo combate contra a tuberculose com a criação dos dispensários em vez dos sanatórios, tal como referia. Os doentes com tuberculose tinham de trabalhar para sustentar as suas famílias, e trago-vos aqui a primeira imagem do primeiro dispensário em Alcântara. Obviamente que depois esta evolução no início do século XX foi-se mantendo para uma consequentemente ambulatorização dos cuidados de saúde, quer com a criação dos hospitais de dia de oncologia, quer também depois, já na década de 70, 80, com a criação da cirurgia de ambulatório. Não sei se é aqui algum colega da anestesiologia que está a ver esta apresentação, e peço desculpa, desta mesma imagem do Antigo Testamento, da própria comparação à cirurgia de ambulatório de trabalho dos anestesiologistas. Obviamente que para esta evolução e para esta monitorização que eu vos falei, contribuem sem dúvida alguma diferentes fatores. Fatores que aqui vos apresento e que na minha ótica representam estes mesmos 6 pilares que nos fazem e que nos devem impelir a criar unidades de medicina de ambulatório, tal como referido inicialmente. Todos nós sabemos que cada vez mais temos idosos polimedicados e cada vez mais temos doentes com comorbilidades. Sabemos que em 2020 em Portugal a esperança média de vida dos homens era de 77 anos, quase 78, das mulheres 83 anos. Sabemos que 3,9 milhões dos 10 milhões de portugueses têm uma doença crónica, que acima de 65 anos só 1 em cada 10 portugueses não tem qualquer doença crónica, e obviamente estas mesmas doenças levam a que haja um grande aumento de doentes polimedicados com mais do que 5 a 10 fármacos. Sabemos também que estas unidades vão resultar de uma necessidade da redução de intercorrências infecciosas. Segundo dados da ECDC, em 2017 havia uma prevalência em Portugal de infecções nosocomiais de 7,8%. Nesse mesmo ano, num estudo efetuado no meu serviço, publicado na Revista de Medicina Interna, verificamos que tínhamos uma prevalência de infecções nosocomiais de 10,6% e que aumentava consoante o grau de dependência e o número de dias de internamento, sendo a média os 12,75 dias. Por outro lado, a humanização de saúde é também uma obrigação dos próprios profissionais de saúde. E esta mesma humanização de saúde resulta num contacto frequente dos doentes com os profissionais de saúde, aumentando a afinidade, aumentando a aproximação, permitindo uma partilha de experiências e grande parte das vezes é bidirecional e, obviamente, que também representa este mesmo compromisso que todos bem sabem, assinados por diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, este compromisso para a humanização hospitalar com as suas 15 dimensões objetivas. As unidades de ambulatório vão também permitir uma redução dos episódios de urgência e internamentos evitáveis. Tal como referido inicialmente, sabemos que em 2011, neste mesmo estudo publicado ao CDE, que em Portugal 70 em cada 100 pessoas procuravam o serviço de urgência, sendo a média da OCDE 31 habitantes em cada 100 e na Alemanha 9 habitantes em cada 100, obviamente que estaria um tema para uma outra palestra relativamente ao serviço de urgência. Sabemos também, e dados do ano passado, 40% dos 6 milhões de urgências no ano anterior foram com triagem de Manchester branco, azul ou verde, doentes pouco urgentes. Daí que as unidades de ambulatório permitem drenar doentes e aumentar, obviamente, a eficiência do serviço de urgência. Permitem também uma melhoria na acessibilidade e, consultando os dados da consulta a tempo e horas, em 2019, os dados disponibilizados no site do SNS, sabemos que, infelizmente, a medicina interna responde em 90% ao tempo máximo de resposta garantido, mas a mediana para uma consulta nas especialidades hospitalares é ainda muito insuficiente, na ordem dos 13 meses, 83,6 dias, até o doente ter uma consulta hospitalar. E, por fim, estas mesmas unidades permitem uma redução dos gastos em saúde. Em 2019 tivemos quase de 1 milhão de episódios de internamento e aqui é curioso, 81%, 8 em cada 10, com uma severidade de doença menor ou moderada e eventualmente podiam ser geridos em ambulatório. Assim temos por um lado estes mesmos conceitos de unidades de ambulatório com um menor risco, um menor custo, maior comodidade
e maior acessibilidade. Assim, hoje trago-vos e apresento-vos a Unidade Clínica de Ambulatório Médico, a UCAM, do Serviço de Medicina do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, como todos sabem, serve todo o distrito de Vila Real e o norte do distrito de Viseu, baseado essencialmente em 3 unidades hospitalares, Vila Real, Chaves, Lamego e uma unidade de cuidados paliativos em Vila Pouca de Aguiar. O Serviço de Medicina Interna tem aproximadamente 325 profissionais de saúde e é um dos maiores do Serviço Nacional de Saúde, o maior da região norte, com cerca de 10 mil internamentos por ano, 30 mil consultas por ano e 40 mil episódios de urgência por ano. Trago-vos o cronograma da nossa UCAM, deste mesmo projeto. Em 2017 surge a ideia da criação desta mesma unidade, é efetuada posteriormente uma candidatura à CSS, ao Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização do Percurso dos Utentes no Serviço Nacional de Saúde. Em 2018 é efetuado o seu plano de ação, é efetuado o seu plano funcional, iniciam-se as obras da própria infraestrutura, em 2019 é dotada de equipamentos, é efetuado o seu regulamento e inicia no final deste ano a sua atividade. Em 2020 é divulgado junto de todos os centros de saúde do ACES Marão e Douro Norte, fomos a todos os centros de saúde presencialmente divulgar esta mesma iniciativa e pela sua importância, no dia 17 de janeiro de 2020 é inaugurada pela Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido. O público-alvo da UCAM são essencialmente 2 grandes grupos, como referi no início: doentes com doença crónica agudizada ou doente com necessidade de investigação rápida, aquela urgência diferida e a unidade de investigação rápida, sendo o objetivo no primeiro grupo de doentes a adequação na gestão da sua doença e a identificação de sinais precoces de descompensação e também um ajuste posológico frequente e um maior comprimento terapêutico. No segundo grupo de doentes, tentamos evitar perder oportunidades terapêuticas e reduzir complicações em que há uma grande demora, muitas vezes, no diagnóstico de um doente com neoplasia e vai, como todos imaginam, perder algum tempo da sua própria terapêutica. Como é que os doentes são referenciados? No primeiro grupo, referenciados pelo serviço de urgência, pelo internamento, pela consulta externa, pelos ACES e também diretamente. Qualquer doente pode dirigir-se ao UCAM, é observado no próprio dia, constitui uma porta aberta e que permite então esta mesma interação muito rápida, muito fácil com o nosso hospital. Os doentes com necessidade de investigação rápida, esta urgência diferida, acabamos por assinar um protocolo com o ACES Marão e o Douro Norte, o ACES que serve o Hospital de Vila Real, e os doentes podem ser referenciados ao UCAM via Alert P1, via e-mail ou via telefone. Grande parte das vezes são referenciados por telefone, um telefone que está disponível 24/24 horas. Assumimos o compromisso com os médicos de família que estes doentes que muitas vezes eram as falsas urgências, o doente com nódulo pulmonar, o doente com uma anemia, o doente com uma alteração hidroeletrolítica e que muitas vezes são referenciados ao serviço de urgência, os tais azuis, verdes e alguns amarelos, nós comprometemos que observamos o doente no prazo máximo de 7 dias. Se for necessário, observamos o doente no dia a seguir e a nossa média neste momento situa-se nos 3 dias. No dia em que o doente é observado, existe uma observação clínica, laboratorial e imagiológica, com análises laboratoriais iguais ao serviço de urgência e com o mesmo tempo de resposta em meia hora a 1 hora. Todos os dias temos doentes a efetuar ecocardiogramas, ecografia, tomografia computerizada, ressonância magnética, biópsia ecoguiada, broncofibroscopia e endoscopia digestiva alta e baixa. E todos estes meios complementares de diagnóstico, que não são efetuados pela medicina interna, como sabem, estabelecemos protocolos com todos os serviços que o efetuam, de forma a nos dar uma resposta diária. Do mesmo modo, efetuamos também muitos procedimentos efetuados pela medicina interna, como o eletrocardiograma, a capilaroscopia, a espirometria, ecografia point of care, dispomos de um espirómetro e de um ecógrafo nesta mesma unidade, gasimetria arterial com o nosso gasómetro, toracocentese, mielograma, biópsia óssea, punção lombar, biópsia de gordura, pele e glândulas salivares. Todos os dias administramos terapêutica oral, subcutânea e endovenosa, unidades de concentrados eritrocitários ou outros hemoderivados.
A unidade clínica de ambulatório médico situa-se no Hospital de Vila Real, no terceiro piso do Hospital de Vila Real, onde se situa o internamento da medicina interna. Trago-vos aqui a planta da nossa UCAM, a própria enfermaria, 2 gabinetes médicos, o secretariado, a sala de espera e o próprio WC. A imagem dos 2 gabinetes, um mais vocacionado, o da esquerda, para a observação dos doentes, o da direita mais vocacionado para a realização de técnicas de procedimentos com o espirómetro e o ecógrafo, e temos depois a nossa enfermaria, o nosso hospital de dia com 6 cadeirões e 2 macas que nos permite esta mesma observação, quer de manhã, quer durante o período da tarde, diariamente cada cadeirão com um monitor. Em termos dos profissionais de saúde, temos em presença física 2 médicos, sempre, um especialista e um interno de formação especializada, para além de médicos de família, para além de internos de medicina geral e familiar, que fazem formação na nossa unidade frequentemente, fruto deste mesmo protocolo de colaboração estabelecido com o ACES. Temos também 2 enfermeiros, 2 assistentes operacionais e 2 assistentes administrativos. A atividade clínica traz-nos um pouco aqui dos nossos números, como vos disse, iniciou-se em 2019, em 2020 efetuámos cerca de 1.600 consultas, em 2021 2.100 consultas e este ano, segundo os números, até maio, eventualmente poderemos chegar às 3.000 consultas. Como veem, grande parte, uma boa parte, cerca de 40% são primeiras consultas, dada esta mesma referenciação para uma reavaliação precoce do internamento ou da urgência, quer esta unidade de investigação rápida com a referenciação pelos médicos de família. Com esta mesma atividade, e estes dados foram colhidos já e analisados, conseguimos reduzir em 8% os episódios de urgência da medicina interna e conseguimos essencialmente também nestes mesmos utilizadores frequentes, os doentes que durante um ano recorreram ao serviço de urgência mais de 4 vezes, identificámos 70 doentes e verificámos que a média antes da UCAM das suas idas ao serviço de urgência eram de 5,9 em 2019 e após a abertura e estes doentes serem seguidos na UCAM reduzimos de imediato para 3,3 episódios. Reduzimos também no internamento a taxa de ocupação e a demora média do serviço de medicina interna e também naqueles que consideramos como doentes com mais do que um internamento no serviço de medicina interna durante um ano, identificámos 46 doentes e verificámos aqui uma redução antes da UCAM de 2,9 internamentos para 1,7 internamentos. E traduzindo isto em números, e obviamente que depois podemos falar um pouco mais destes mesmos números, pensando e analisando os custos, quer em pessoal, quer em infraestruturas, quer em próprios fármacos, temos essencialmente uns custos que se situam anualmente nos 120 mil euros, mas temos um grande ganho e uns grandes proveitos fruto da redução, e estes dados serão de 2021, uma redução de 2.820 episódios de SIU por ano, uma redução de 150 reinternamentos por ano, uma redução na demora média de 0,5 dias e um aumento de 2.000 consultas por ano. Ou seja, e perante estes mesmos pratos da balança, vemos sem dúvida alguma que os proveitos são de longe superiores aos custos desta mesma unidade e que se justifica investir nestas mesmas unidades de medicina de ambulatório em qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde. Mas obviamente, mais do que estes dados, que são dados, são números, são valores, eu trago-vos aqui 2 casos clínicos. Uma doente crónica complexa, a dona Manuela, de 79 anos, residente em Vila Real, com antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, lipidemia, uma obesidade grau 2, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, isquémica, que em 2019 recorreu ao serviço de urgência 13 vezes. Em 2020 passou a ser seguida logo de início na UCAM e reduziu o seu número de episódios de urgência para 2 episódios. E trago-vos depois o Carlos, de 26 anos, residente em Alijó, que demonstra o que é uma unidade de investigação rápida, que apresentou como sintoma adenopatia cervical palpável. É-nos referenciado telefonicamente numa sexta-feira, segunda-feira é observado, nesse mesmo dia faz análise, ecografia cervical, um TAC tóraco-abdominopélvico, no dia seguinte efetua uma biópsia ecoguiada, quinta-feira vem novamente ao CAM, é reobservado, temos acesso à histologia que é compatível com uma doença de Hodgkin, no dia seguinte estava a ser observado por hematologia e a iniciar quimioterapia. Eu penso que isto é, sem dúvida alguma, um paradigma de como funciona uma unidade de investigação rápida que
nem muitas vezes em qualquer parte do mundo e nos hospitais que nós achamos mais diferenciados conseguimos em 5 dias efetuar um diagnóstico de um linfoma de Hodgkin e iniciar quimioterapia de forma a evitarmos perder oportunidades terapêuticas. E assim, concluindo e tentando respeitar o tempo que me foi distribuído, sabemos que as unidades de medicina de ambulatório permitem observar doentes com patologia crónica ou com sintomas agudos que requerem um diagnóstico rápido. A necessidade surge na sequência de um maior número de doentes polimedicados e com múltiplas comorbilidades, uma redução da infecção hospitalar, a humanização em saúde, a necessidade da redução do número de episódios de serviço de urgência e número de internamentos, a melhoria na acessibilidade e a redução dos gastos em saúde. A nossa UCAM permite a observação, por um lado, de doentes crónicos complexos, muitas das vezes agudizados, e constitui uma porta aberta de forma a evitar o seu recurso ao serviço de urgência, e por outro, uma unidade de diagnóstico rápido, as tais urgências diferidas e que nos vão permitir retirar as falsas urgências nos serviços de urgência e que tanto se fala nos meios de comunicação social. Tem fácil acesso. Observamos o doente no prazo máximo de 7 dias, em partir do momento em que o doente nos é referenciado, a média em 3 dias, e se for muito urgente, observamos o doente no dia a seguir. Permite diariamente uma observação clínica, laboratorial e imagiológica, com múltiplos protocolos que estabelecemos com diversos serviços de ação médica, endoscopias altas, ecocardiogramas, ecografia, biópsia, etc. Realizamos procedimentos diariamente, administramos terapêuticas. A unidade clínica de ambulatório médico tem vindo a aumentar a sua atividade assistencial, permitindo uma redução dos episódios de ICU e de internamentos e um melhor seguimento dos utilizadores frequentes, previamente identificados por todos como utilizadores frequentes do Serviço Nacional de Saúde. Por fim, resta-me agradecer a toda a equipa da unidade clínica de ambulatório médico, que apenas aqui está parcialmente representado, desde a senhora diretora clínica, Dra. Paula Marques, até à nossa auxiliar mais presente, a Dona Lourdes Ribeiro. Por fim, convido-vos a visitarem o Reino Maravilhoso de Miguel Torga, Trás-os-Montes e Alto Douro, que será sempre um prazer receber-vos nas nossas, nesta mesma magnífica paisagem. Muito obrigado. Obrigado. De facto, esta paisagem compete bem com a de Viana. É uma magnífica paisagem, de facto. Muitos parabéns pelo vosso projeto. Tem, de facto, resultados excelentes. Eu fiquei aqui só com uma ou duas dúvidas, que também lhe colocava já, sobre a referenciação. Portanto, eu percebi que a referenciação tem várias origens, pode vir dos cuidados primários, pode ser uma autorreferenciação, o doente vai diretamente ao vosso espaço. No caso dos cuidados primários, vocês definiram critérios de referenciação, como perante um doente com uma determinada patologia, está definido qual é o tipo de doente que deve ser enviado para vocês e qual é o tipo de doente que deve ir para o serviço de urgência? Portanto, definiram critérios relativamente fechados em função da gravidade, em função da patologia. Sim, nós em todos os doentes, obviamente a apresentação também não permitiu abordar essa mesma questão e concordo plenamente consigo, agradeço a sua questão. Nós, sempre que fomos aos centros de saúde e percorremos todos os centros de saúde, fizemos uns prospectos que entregámos, vários exemplares, em que basicamente tem alguns exemplos de patologias a referenciar, tal como eu referia. É o doente que tem uma anemia que não necessita de suporte transfusional imediatamente, um doente com evidência de uma doença oncológica, com a suspeita de uma doença endócrina, com uma doença endócrina descompensada, com uma doença pulmonar obstrutiva crónica agudizada que não requer cuidados em serviço de urgência no próprio dia, uma insuficiência cardíaca que não requer também cuidados no serviço de urgência do próprio dia, ou seja, acabámos por estabelecer um conjunto de patologias e o grau de gravidade em que os doentes nos podiam ser referenciados. E podíamos ser referenciados por alerta P1, por telefone ou por e-mail. Obviamente, como compreende, grande parte dos doentes são referenciados também pelo alerta P1, mas o primeiro contacto acaba por ser um telefone que está disponível 24 sobre 24 horas com o enfermeiro Daniel, que trabalha muitas vezes também fora de horas. E foi e depois também, quando falámos nos centros de saúde, obviamente que havia o último tópico, que é, em caso de dúvida, contactar. E nós preferimos que nos contactem e o médico de família diz: eu tenho este doente, o que é que acha? Acha que é um doente que se enquadra na investigação que vocês fazem na UCAM ou não? E nós aí acabamos por referenciar, ou seja,
constitui sempre uma porta aberta e atendendo que a medicina interna não é uma especialidade de órgão, ou seja, é que nós somos uma especialidade multissistemas, é muitas vezes para nós difícil dizer exatamente o que devemos referenciar. E eu acho, e defendo a medicina interna, que deve sempre haver o ponto final, em caso de dúvida, contactar. Se o médico de família contacta, nós esclarecemos, achamos que tem critérios muito bem, achamos que não tem critérios, não é referenciado. Mas eu acho que tem de ser uma porta aberta e é assim que deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Ele contacta diretamente para a unidade. Portanto, contacta diretamente para a unidade, temos um telefone fixo e temos um telemóvel que anda sempre com o enfermeiro e que obviamente está o médico ao lado, e esse telemóvel é um número de telemóvel, qualquer um de nós pode ligar, serve quer para os médicos de família, serve quer também para os doentes, a pedir, olha, não me sinto bem, será que hoje posso ir aí, será que posso ir amanhã? É um telefone aberto ao exterior, um telemóvel. Exato, mas essencialmente para doentes crónicos, doentes que já são vossos. Portanto, sim, doentes crónicos, sim. Um doente de novo, sobre o qual vocês não têm informação, à partida pode chegar, mas essencialmente para diagnóstico e não tanto para... ou não. Também chega dos centros de saúde e obviamente que nós também achamos que não devíamos limitar esta mesma unidade clínica de ambulatório médico aos profissionais que lá estão, aos 2 médicos. Ou seja, o nosso objetivo, e como reparou, é também reduzir a demora média, reduzir o internamento e reduzir os episódios de urgência. Ou seja, todos os internistas podem avaliar doentes na UCAM. Ou seja, eu tenho o meu doente internado, quero dar-lhe alta e quero reavaliá-lo daqui a 3 dias porque até estou com receio na própria alta, marco o doente na UCAM e eu próprio vou ver o doente. O doente que vem ao serviço de urgência, eu dou-lhe alta, mas fiquei com algumas dúvidas e acho que é melhor vê-lo daqui a 2 dias. Marco para a UCAM e eu próprio vou vê-lo. Ou seja, não é exclusivo, obviamente temos uma equipa médica para estes doentes que são referenciados dos cuidados de saúde primários e que são os utilizadores frequentes da UCAM, mas também permitimos que haja todos os internistas que reavaliem os seus doentes do serviço de urgência e que reavaliem os doentes do internamento. Sim. Eu percebi que também fazem fármacos nesta unidade, ou não? Fazemos todos os fármacos que fazemos na urgência e que fazemos no internamento, fazemos unidades concentradas de eritrocitrários, concentrados de plaquetas, plasma se for necessário, mas antibióticos, programado ou não programado. Programado ou não programado, ou seja, o doente lá recorre. Imagina que tem um doente que inicia antibiótico no internamento e tem um ciclo de, sei lá, de 30 dias de antibiótico, pode iniciar, ter alta e fazer, depois completar o tratamento na UCAM. Isso é possível? Nós, neste momento, com a hospitalização domiciliária, transferimos alguns doentes para a hospitalização domiciliária, mas... E antes de haver hospitalização domiciliária, tivemos doentes em tratamentos, por exemplo, recordo-me um doente meu em tratamento de uma prostatite que fazia antibioterapia endovenosa diária e que todos os dias ia ao campo de forma a evitar o internamento. Sim. Portanto, mas em termos de registros, em termos de produção, se eu bem percebi, isso gera consultas, portanto vocês estão a registrar consultas, mas também gera sessões de hospital-dia, ou não? Sim, gera consultas e gera sessões de hospital-dia, nomeadamente, e como sabe, em todos estes hemoderivados, em que há um diferente financiamento dos hospitais de dia, de outras especialidades e hospitais de dia em que aplicamos hemoderivados e transfusões sanguíneas, tudo isto gera, e acabamos por, junto com os nossos centros de gestão, obviamente, acabamos por também permitir que haja este mesmo financiamento e permite que administremos unidades concentradas eritrocitários, albumina, plasma, etc. Sim. Sempre em parceria também, se for necessário, com o serviço de imunoterapia, porque temos parcerias e estabelecemos protocolos, corremos todos os serviços dos hospitais, de forma a ser uma unidade que tenha o apoio de todas as unidades, não é? Em todos os serviços, portanto, eu todos os dias posso contactar qualquer serviço, eles já sabem o que é o CAM e que há ecocardiogramas diários, há endoscopias diárias, etc. Sim, muito bem, estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Bem, o nosso tempo já está quase no final. Eu, se calhar, depois de ver os vossos projetos e a vantagem dos projetos é absolutamente evidente, em termos daquilo que acrescenta, o valor que acrescenta para o doente, em termos de redução de episódios de urgência, redução de episódios de treinamento, em termos de redução de custos. E, portanto, quando se vê as vossas apresentações e se vê os resultados dos vossos projetos, de facto não se percebe como é que estes projetos não estão replicados por mais hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E esta era a pergunta difícil que eu fazia à professora Lelita para fechar. O que é que falta para este tipo de projetos poderem ser replicados pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde? Bem, sei que lidamos com constrangimentos vários, logo à partida com constrangimentos com recursos humanos, muitas vezes também com instalações,
Não sei se é essa a explicação ou se falta outro tipo de iniciativas. Eu reparei que o projeto do Dr. Fernando em Vila Real foi muito impulsionado por um projeto de integração, os projetos PIC da CSS em 2018, e às vezes este tipo de iniciativas também ajudam a dar este empurrão, não é? No caso de Vila Real, acho que terá sido isso que aconteceu, deu este empurrão que vocês já estavam a procurar há algum tempo. Se fará sentido nós retomarmos iniciativas deste tipo, iniciativas de financiamento central, deste tipo de projetos, ou não? O que é que faz falta para de facto estes projetos serem replicados? Professora? Pois, eu eu penso que estes 3 projetos foram mesmo bem escolhidos porque conseguem fazer, digamos que a ruta, rodam todos, se bem que ambulatorizando e integrando, rodam várias áreas, são todos diferentes e todos com o objetivo comum. E o Sr. Xavier Barreto acabou por dizer aquilo que eu quase exatamente ia dizer. Eu acho que o financiamento central é fundamental, é um incentivo muito, muito importante. E acho que talvez a tutela devesse mesmo olhar para isto e incentivar, porque as pessoas têm muitas ideias, têm já muita coisa no terreno, que são coisas piloto e que conseguem já ir fazendo, mas depois falta-lhes o resto, não é? Falta-lhes esse incentivo económico, financeiro e o suporte institucional às vezes. Portanto, eu acho que isso seria fundamental, que a tutela começasse a ter mais incentivos com estes objetivos. Depois, realmente é problemático a falta de recursos humanos, a falta de recursos, não direi materiais de material, mas às vezes estruturais dos próprios hospitais que não têm a estrutura estudada para este tipo de projetos e depois que também não têm espaços. E por outro lado, às vezes a própria organização hospitalar, que ainda está muito confinada àquilo que era antigamente, ainda as pessoas não deram um salto para uma organização mais aberta, mais fluida, e se calhar isso também é necessário. E eu poria nestes 3 mais este ponto. Portanto, o financiamento é importante, o incentivo é importante, termos recursos humanos que possam estar motivados, é importante igualmente termos estrutura, ou que os hospitais nos permitam ter alguma estrutura para nós seguirmos os nossos projetos, e depois, evidentemente, alguma reorganização interna dos hospitais que possa, enfim, ser mais aberta. Eu acho que isso seria muito importante por esta ordem, se calhar, por esta ordem. Muito bem. Esperemos que esteja alguém da tutela a ver esta nossa sessão, que possa ouvir o seu apelo e as suas sugestões. Penso que podemos finalizar a sessão, penso que não temos nenhuma questão, as apresentações foram tão claras que não deixam grande margem para dúvidas. E eu queria agradecer-vos muito por terem estado aqui hoje connosco, foram de facto, aprendi muito nesta sessão, são projetos excelentes que faz todo sentido que sejam replicados no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, agradeço-vos muito por terem estado aqui, agradeço-vos muito também pelo que estão a fazer nos vossos hospitais, é muito bom perceber que se estão a fazer coisas destas e projetos destes no Serviço Nacional de Saúde, e agradeço em particular à professora Lelita pela parceria que tem estabelecido connosco. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, como disse, tem sido uma parceria muito profícua para as nossas instituições, mas principalmente para o Serviço Nacional de Saúde, também para ajudar a divulgar este tipo de projetos. Portanto, muito obrigado também por isso. Um abraço a todos e até à próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.